E aí, pessoal, hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre a formação do cânon do Antigo Testamento, do Novo Testamento, como é que surgiu, como é que veio a nascer esses livros ou a serem reconhecidos. Espero que vocês gostem, fiquem com a gente. Então, o nosso módulo é o módulo primeiro, Bibliologia, e essa é a nossa quarta aula de 6 aulas. Então, a gente vai continuar aqui. Vamos lá para os nossos slides e a gente vai continuar falando um pouco sobre a formação do cânon. E para falar um pouco da formação do cânon do Antigo Testamento, a gente fala um pouquinho do Novo Testamento. Por quê? Porque os autores do Novo Testamento, eles citaram textos dos livros sagrados do Antigo Testamento. Então, analisando o que eles falaram, a gente consegue perceber um pouco de quais eram os livros que eles consideravam como autoritativos, como livros sagrados. Só que, em alguns momentos, eles também utilizaram outros textos que não eram considerados sagrados, né? Então, é interessante a gente ver lá em Romanos que eles fazem, Paulo faz alusão ao conteúdo de sabedoria, também em Romanos ele sabedoria de novo, em Hebreus faz alusão ao conteúdo de 2 Macabeus, Judas faz alusão ao conteúdo de 1 Enoque. Então, alguns autores, Paulo vai falar também sobre um poeta grego, né, quando ele vai falar sobre Atenas e tal. Então, eles usavam textos canônicos e textos não canônicos. É como se eu tivesse, imagina se eu sou Paulo, eu estou escrevendo um texto que Deus está falando para mim e eu estou aqui vivendo a minha vida, escrevendo para alguma igreja que está passando por alguma coisa e eu uso uma citação de algum jornal que foi daquele dia ou daquela época. Não quer dizer que aquele jornal, porque eu estou usando ele, é todo inspirado por Deus, mas Deus cuidou para que aquela parte entrasse no cânon bíblico, né? Então, os autores em algumas partes eles usavam citações de outros lugares. Então, vamos lá. Aqui eu coloquei um pouquinho da subdivisão que os judeus tinham do Antigo Testamento, né? Então, os judeus faziam uma subdivisão tripla do Antigo Testamento. Eles dividiam entre Torá, Nevim e Ketuvim. Torá era a lei, Nevim eram os profetas e Ketuvim que eles chamavam de os escritos. A lei a gente já sabe mais fácil, eram os 5 primeiros livros da nossa Bíblia, eram os livros em contexto. Ninguém contestava esses 5 primeiros livros. Os Nevim, que eram os profetas, e aí era subdividido entre profetas anteriores e posteriores. A gente tem uma subdivisão de profetas maiores, profetas menores. Não quer dizer que eram mais importantes ou menos importantes, mas quer dizer mais pelo tamanho daquilo que eles produziram como livros. E os Ketuvim, que eram os escritos, que eram considerados os Salmos, os Provérbios, Jó, Cânticos, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdras e Crônicas. Então, essa era uma subdivisão tripla que os judeus usavam. E Jesus falou também dessas subdivisões. Mateus 5,17, Jesus vai falar assim: não penseis que vim revogar a lei, a Torá, ou os profetas, Nevim. E Mateus 7,12 diz: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então ele usa uma subdivisão, ele usa uma dupla, ele separa o Antigo Testamento de duas formas. Já em Lucas 24, 44 e 45, diz assim: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, Torá, nos profetas e nos salmos. Salmos, o Ketuvim, que Jesus usa a parte pelo todo, né, uma figura de linguagem, porque o livro de Salmos era o maior livro daquele grupo de livros, então ele vai falar dessa forma. Então, no tempo de Jesus, eles consideravam o Antigo Testamento subdividido dessas três formas. E
não tem um slide disso, mas um detalhe interessante é que no tempo de Jesus, a gente não percebe no Evangelho, nenhum lugar do Novo Testamento, uma discussão de Jesus com os mestres da lei sobre quais são os livros canônicos ou não. Parecia ser uma coisa já bem definida, que não era discutido isso. Jesus questionava eles sobre eles colocarem as tradições deles acima da lei, né? Então Jesus questionava isso com eles, mas não tem nenhuma discussão entre se esse aqui era um livro canônico ou não. E se a gente considerar um pouquinho da história, a gente percebe que a Septuaginta, que foi feita no período interbíblico, né, entre o final aqui do Antigo Testamento e o nascimento de Jesus, a Septuaginta ela já apresenta para a gente os nossos livros que a gente tem no nosso Antigo Testamento aqui na nossa Bíblia. Então ela já apresenta para a gente os 39 livros. Isso foi feito no período interbíblico. Então considera-se que naquele tempo eles já tinham esses livros canônicos, já tinham a lista deles fechada, a lista dos livros canônicos fechados. Alguns vão falar que no século I é que eles definiram tudo, mas o fato é que aqui na Septuaginta já apresenta lá, Jesus não discute com os mestres da lei, pelo menos não é apresentado aqui no nosso Novo Testamento, nenhuma discussão sobre o que era livro autoritativo e o que não era. Muitos autores que escreveram aqui no período interbíblico ou um pouco depois de Jesus, eles já consideravam que o período interbíblico, intertestamentário, era um período onde Deus não levantou nenhuma voz profética que fosse capaz de escrever alguma coisa autorizada por Deus, ou uma coisa canônica, ou um escrito sagrado de Deus. Então aquele profeta Malaquias, sendo o último, ele foi a última voz profética que fechou aquele ciclo. Né? Teve o período de silêncio de Deus, o período interbíblico, e depois surge Jesus e já vem todo o Novo Testamento aí. Então a gente percebe que o Antigo Testamento, aqui no período interbíblico, já estava bem definido aqui, bem reconhecido o que era e o que não era aqueles livros sagrados. Já tinha uns livros que a gente considera como livros apócrifos, né, como 1 Macabeus, 2 Macabeus, que foram, e alguns outros que foram escritos no período interbíblico, né, e esses livros já foram escritos lá, eles estavam juntos na Septuaginta como um apêndice, mas não considerados pelos judeus como livros autoritativos ou livros inspirados. Não eram considerados, eram importantes, eram bons para informação, mas não eram considerados mesmo porque tinham erros, tinham incoerências, tinham coisas que não condiziam com a verdade, nem eram coerentes com o Antigo Testamento que a gente tinha. Formação do Novo Testamento. Né? Então, os apóstolos tinham autoridade canônica diante da igreja. Aqueles que eram autorizados pelos apóstolos também tinham livros reconhecidos como palavras de Deus pela igreja. O que isso quer dizer? Que os apóstolos tinham autoridade. Aquilo que os apóstolos escreviam já vinha sendo, ou diziam, ou escreviam, já tinha um peso de inspirado, já tinha um peso de sagrado. Então, por isso que aquilo que Pedro escreveu, aquilo que Paulo escrevia como apóstolo, né, a igreja recebia e reconhecia como um escrito sagrado. Então, por isso que ele vai falar que os apóstolos tinham autoridade, mas não somente os apóstolos. Aqueles que eram autorizados, e autorizados entre aspas, pelos apóstolos, ou seja, aqueles que andavam com os apóstolos ou que tinham seus livros meio que supervisionados pelos apóstolos, também eram considerados como inspirados pela igreja. Como, por exemplo, Marcos, que diz a tradição que andava com Pedro, ou Lucas, que diz a tradição que andava com Paulo. Né? Então, esses dois que não eram apóstolos, não foram chamados por Deus para serem apóstolos, mas que também escreveram e a igreja reconheceu como livros inspirados.
Então, tanto os apóstolos como pessoas que andavam. Há uma discussão sobre o livro de 1 Clemente, que dizem que Clemente foi discípulo de Paulo, mas ele não foi considerado um livro canônico, apesar de ser uma carta bem parecida com a carta aos Coríntios, quando Paulo escreve aos Coríntios. Ponto 3. Percebe-se quais livros eram considerados escritura pelos escritos dos pais da igreja. Então, muitos pais da igreja, analisando o que eles estavam escrevendo, e a maioria deles não estava interessado em fazer uma lista de quais livros eram canônicos ou não, eles, analisando o que eles escreveram, dá para perceber um pouco do que eles consideravam como canônico. Então, quando eles estavam escrevendo para tentar resolver problemas pastorais ou confrontar alguma heresia, eles citavam alguns livros e dava para perceber um pouco o que eles consideravam como canônico ou não. E aí tem-se a análise dos livros do Novo Testamento que a gente tem. Vamos voltar aqui para o nosso slide. Vários líderes dos primeiros séculos tentaram criar listas para dizer quais livros eram aceitos como canônicos pelas comunidades cristãs. Então, tem a primeira lista que a gente percebe para identificar como livros canônicos era de um herege chamado Marcião. Então ele fez uma lista para dizer quais livros eram que ele considerava como canônico. Só que ele era bem contrário aos judeus, então todo o Antigo Testamento foi jogado no lixo por ele e os evangelhos também. O que ficava basicamente era Paulo, eram as cartas de Paulo, ele considerava muito Paulo. Então, aquilo que Paulo escreveu ele considerava muito. Então, a lista dele era bem pequena. Então, a partir disso, os outros teólogos e pais da igreja, olhando para isso, trabalhando como uma resposta diante disso, eles começaram a trabalhar para fazer listas para falar assim, esses daqui são os que a gente reconhece como canônico. Então eles olhavam e a igreja ainda não era um organismo bem disperso, né? Não tinha uma figura central que organizava tudo em si. Então se reuniam nas casas, nas cidades e tal. Então eles começaram como uma resposta a esse tipo de documento, como de Marcião, começaram a escrever suas listas para dizer quais eram os que eles consideravam que a igreja reconhecia como canônico. Então, de modo que basicamente os livros as listas foram surgindo a partir dessa primeira lista de Marcião, que era um herege, e como resposta a ela, os outros que eram teólogos sérios, eles começaram a fazer suas listas para combater essa heresia. E aí foi surgindo a lista. Basicamente foi fechado isso, né, como uma reunião da igreja no século IV depois de Cristo. Né? Então, quando já tinha a igreja já era organizada de uma forma mais estruturada, não tão mais orgânica como antes. Daí eles fizeram uma reunião e entenderam que esses eram os 27 livros que a gente tem, eram considerados o cânon do Novo Testamento. Então, foi um processo que durou séculos de discussão, de conversa, porque não tinha uma figura central, a igreja não era reunida numa figura central, era um grupo de pessoas que se reuniam em casas, né, em cidades, e aqueles que escreviam, aqueles que eram os teólogos, os pais da igreja, estavam escrevendo e faziam suas listas, mas não no começo não com a intenção de dizer quais eram os canônicos, mas fazendo suas listas, seus textos para resolver problemas pastorais, escrever para alguém, para algum grupo de pessoas que se reunia em alguma casa. Não tinha ainda a preocupação de defender os livros canônicos, mas a partir de Marcião, do herege, né, eles começaram a pensar diferente, começaram a falar, peraí, a gente precisa dizer
o que é a igreja, o que a gente entende como livros canônicos, para que não fique bagunçado, para que não fique cada um dizendo o que é, a gente precisa fechar isso aqui. Então foi mais ou menos assim que surgiram as coisas. Os estudiosos falam que cerca de 1500 a 1600 anos entre o primeiro livro a ser escrito e o último livro a ser escrito. O último livro é o livro de Apocalipse, onde João escreveu quando estava exilado. Foi o único apóstolo que não morreu martirizado, segundo a tradição. Morreu de velhice mesmo, Deus levou ele. Mas ele foi exilado na ilha de Patmos, ele foi para lá e ele teve a revelação do Apocalipse e escreveu já com uma idade bem avançada. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores. Então, por que a gente sempre vai dizer cerca de 40 autores? Porque alguns livros não têm a sua autoria definida. Então, por exemplo, o livro de Hebreus. O livro de Hebreus não tem a sua autoria definida. Ninguém sabe ao certo quem foi que escreveu. Nem os pais da igreja tinham uma opinião firme e certa de quem tinha escrevido. Eles tinham teorias, eles tinham ideias, mas não existia alguém, um testemunho dizendo que tinha sido um fulano que tinha escrito. Então, a gente sempre vai falar cerca de 40 autores, porque alguns livros não têm uma autoria definida. E esses autores estavam espalhados entre 1500 e 1600 anos de história entre três continentes, europeu, asiático e africano, escrevendo esses livros que a gente entende como o nosso cânon, como a nossa Bíblia. Então a gente encerra o nosso vídeo nesse vídeo aqui, falando um pouquinho sobre como surgiu o cânon do Antigo Testamento, o cânon do Novo Testamento, lembrando que nem sempre eles estiveram todos juntos. Eram rolos, eram cartas que passavam de igrejas para igrejas, eram rolos que as pessoas escreviam e copiavam, mas em algum momento eles foram juntados. E em algum momento, no Novo Testamento, é interessante perceber que eles falam sobre o Corpus Paulinos, que eram o grupo de livros escritos por Paulo, que começaram a andar juntos, que começaram a ser transportados juntos. E aí, a partir daí também vai se formando um grupo fechado, até que a igreja finaliza e considera. Lembrando que a igreja não determinou quais eram os livros canônicos, ela reconheceu quais eram os canônicos e também identificou, assim, consequentemente, quais eram os não canônicos ou não inspirados. Tá ok? Essa foi nossa quarta aula, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na nossa quinta aula.